Bolsonaro é candidato a presidente em 2026. Não é o Jair, mas vai ser o Flávio. Na cadeia, o ex-presidente Jair Bolsonaro afirmou que Flávio Bolsonaro será seu candidato à presidência em 2026. Ponto. Primeira vez que o ex-presidente manifesta tal intenção. Flávio Bolsonaro confirmou a indicação numa postagem no X. A escolha de integrante da família foi comunicada a interlocutores nesta sexta-feira. Bolsonaro está preso na carceragem da Polícia Federal em Brasília. Em tese, não pode fazer política, mas fez, né? E aí o sistema está aloprado com isso. Bolsonaro avalia que seu filho ganhará musculatura fazendo agendas pelo Brasil. Flávio consolida a unidade partidária e conta com o palanque de muitos governadores. Tarcísio de Freitas em São Paulo e Cláudio Castro no Rio de Janeiro são aliados, pelo menos até, segunda prova. Previsão é que o senador faça mais viagens pelo país. Assumirá o protagonismo dos embates com Lula. Flávio teria perfil mais moderado que os outros irmãos dele. Passaria previsibilidade para a classe política e para o segmento econômico. Provável que Michele concorra agora ao Senado pelo Distrito Federal. Partido de Centro indicaria um vice na chapa do Flávio. O PT defende que Alckmin seja novamente o vice de Lula. E, como o Flávio Bolsonaro não é mais candidato à reeleição ao Senado pelo Rio de Janeiro, de repente, até o Carlos Bolsonaro pode voltar para lá e ajeitar a situação de Santa Catarina, onde criou um conflito. Mas isso é só uma mera especulação. Darcio Bracarense, então quer dizer que o Bolsonaro é candidato, hein? O pessoal não acreditava nessa, hein? Atropelou geral hoje essa notícia, hein? Pois é, muita coisa para comentar a esse respeito. Nos momentos de crise, Serrão, a liderança tem que fazer uma escolha inteligente. E escolha inteligente, nesse caso, é escolher aquele que guarda o espírito da continuidade. E que continuidade é essa, já que tivemos uma ruptura? A continuidade do campo conservador, que nasce não necessariamente com Jair Messias Bolsonaro, mas com um personagem da história do conservadorismo brasileiro chamado Olavo de Carvalho, por exemplo. Um daqueles que pavimentaram o caminho pelo qual Bolsonaro passou e que todos nós passamos. Flávio Bolsonaro, em 2012, foi assim que eu o conheci, foi lá levar uma medalha Tiradentes para o Olavo de Carvalho. O Flávio Bolsonaro, portanto, foi o elo de ligação de um campo conservador que estava perdido, estava desorientado, e ele entendeu que por meio da cultura, por meio da possibilidade de conhecer a nossa própria história, a gente poderia criar um cimento, uma liga que unisse esse campo conservador, e assim aconteceu quando o pai dele virou presidente da República. O campo conservador brasileiro passou a ter um líder, um símbolo que aglutinava toda a vontade do Brasil, que tem uma maioria conservadora. Enquanto Bolsonaro está preso, infelizmente, está em cárcere, ele está pensando no futuro. E não haveria futuro para o campo conservador se, por um acaso, cada um dos seguidores de Bolsonaro buscasse a aliança que fosse mais conveniente ou mais confortável, ou que buscassem alianças que prometeriam muito, mas que não entregariam nada daquilo que a gente defende, nada daquilo que os conservadores desejam, que é a preservação do direito de nos expressar como nós gostamos, a preservação do direito de defender a nossa fé e o nosso direito de expressar a nossa fé, que é simbolizado no slogan por Deus, a possibilidade de continuarmos defendendo a nossa pátria com todos os valores e personagens que legaram para nós essa terra maravilhosa, e, claro, defendendo os nossos filhos, as nossas esposas, a nossa família. O Bolsonaro faz uma escolha difícil, e essa reação do mercado, nesse momento, não é uma reação pela escolha de Bolsonaro, não é uma reação por conta do Flávio, é uma reação por conta do medo de Lula. O mercado estava confortável nessas alianças que eu acabei de citar, achando que teríamos uma passagem simples
para um governo social-democrata que agradasse a Faria Lima. Acontece que agora o campo conservador deu um grito, falou: nós existimos e não queremos deixar de existir. E para o mercado, isso pode significar o fim de um conforto que normalmente a esquerda lhes dá. E aí, nesse caso, o mercado ficou com medo de Lula, não do Flávio, e está reagindo. Mas isso vai passar na medida em que os conservadores entenderem isso e abraçarem a decisão de Jair Messias Bolsonaro. Logo, logo, o mercado vai entender que essa é a melhor escolha para o Brasil e as coisas começam a se normalizar novamente na medida em que ele subir nas pesquisas que certamente serão feitas. É isso, Silvio Guaiapê. E o mercado tem que começar a entender que está na hora de ligar o módulo vai trabalhar vagabundo, né? Porque não dá para o Brasil ficar vivendo de rentismo, de especulação, né? De historinha do boitatá econômica, de mais imposto, de mais inflação, de mais expansão da base monetária. Então está na hora de colocar o Brasil no rumo certo novamente, com trabalho, produção, né? Redefinição do papel do Estado. É isso. Então, Bolsonaro vem candidato, hein? Ninguém acreditava nessa. E isso é uma prova de que a família permanece unida, né? Que o clã Bolsonaro tem uma preocupação com o país, né? Eles reacenderam isso no Brasil, né? O pertencimento a uma nação, a luta por uma nação, essa consciência ao povo brasileiro. E, obviamente, que o mercado agora vai responder a isso, né? Obviamente que todas as vezes que o governo Lula tenta fazer algo ou tenta colocar em xeque a soberania do Brasil, né, o mercado também sempre responde. Mas, no caso, né, do clã Bolsonaro, nós sabemos que o Flávio, sim, é uma pessoa bastante centrada, bastante consciente, experiente e, com certeza, ele vai fazer uma grande pré-campanha e a direita no Brasil, conservadorismo, não tem outro jeito, ele será vitorioso no Brasil também. João Belutti, como era esperado, já começaram as historinhas. Já voltou a história da rachadinha, já voltou o negócio do chocolate, daqui a pouco vão falar também da mansão, só que nada disso acabou virando história concreta. E o senador Flávio Bolsonaro está aí e agora presidenciável, pré-candidato a presidente indicado pelo pai. Quem podia esperar por essa tão rápido, hein? Pois é, Serrão, até a gente imaginava que seria uma coisa que demoraria um pouco. Eu mesmo, em todos os programas aqui, quando a gente conversava, eu sempre achei que o Jair Bolsonaro deixaria para aquele limite, para aquela data limite que prevê as convenções partidárias no próximo ano. Mas, de toda forma, o bom dessa indicação é que a gente já consegue orquestrar um plano, ou ter alguma ideia, uma base de ação. E até cheguei a postar uma espécie de editorial lá no Dama de Ferro TV também, no sentido de que é o momento de cessarem, né, acabarem os expurgos, esse monte de briga que tem na direita, a história de Santa Catarina, o momento agora de união, há um inimigo em comum. É óbvio que a gente sempre fala que a direita não pode se limitar a ser anti-PT, né, igual já teve alguns políticos hoje postando, Aécio Neves, né, que ressurgiu sei lá da onde, falou, não, eu sempre combati o PT e tal, mas a população já está mais ambientada, mais experimentada, sabe que não é bem assim, né? PT e PSDB são a mesma coisa. Então é bom que agora dá para unir e trabalhar em conjunto. É evidente que a gente imagina que o Flávio Bolsonaro vá sofrer perseguições. Como você bem colocou, o assassinato de reputação já começou, trazendo aquelas velhas histórias que até hoje nada se tem, né, provado, ou trânsito em julgado, ou alguma decisão nesse sentido, mas a gente sabe que o tribunal vem atuando de forma política, né, na minha visão e de muitos. Então pode ser que comecem a surgir novas coisas e ele seja retirado do pleito. A gente não pode descartar essa hipótese. Vi de decisão do Gilmar Mendes ontem, tirando competência do Senado, enfim, eles perderam assim, né, os freios. Então pode ser que o Supremo mele a coisa toda. Mas como vocês bem colocaram, a questão do mercado deixa muito claro que ainda há uma esperança, e sem contar também que a gente vê a manifestação do Centrão, ela foi bem tímida, então eles me parecem que também não estavam esperando essa surpresa toda, Serrão. Pois é, e agora vamos aguardar então como fica o caso do Rio de Janeiro, que agora o Flávio, deixando de ser candidato à reeleição ao Senado,
De repente, abre a vaga que pode ser ocupada pelo seu irmão Carlos Bolsonaro, que aí seria um candidato ao Senado pelo Rio de Janeiro completamente imbatível e não causa aquela confusão toda que gerou lá em Santa Catarina. Mas é apenas uma sugestão de elucubração para o pessoal pensar na cama, quando estiver bem calminho, bem mais calminho, mais tarde. E agora vamos analisar as ironias da história. A última agora. Guilherme Boulos fez uma postagem dizendo: Lula derrotará Flávio e ainda ironiza o senador. Não vai desmaiar. Olha o papo furado desse Guilherme Boulos, já tentando desmerecer a candidatura do Flávio. Assim vocês vão eleger o cara com mais rapidez. Aí, ó, já está a CNN dando a bola para o Boulos. Que bonitinho, né? Que legal. A gente já vai vendo. Agora, o melhor do anúncio dessa candidatura do Flávio é que agora as máscaras vão ter que cair. Quem está com o Bolsonaro vai apoiar mesmo e quem não está vai ter que começar a meter o pau no Flávio. Então vamos ter a decisão. Para daquele negócio, fulano, beltrano, vai, não vai. Está na hora, o Brasil hoje exige que se assuma posições claras. Ninguém aguenta mais isso. E quem assumiu uma posição muito clara com o lançamento dessa candidatura do Flávio Bolsonaro foi o senador Márcio Bittar. Vamos ouvir o recado dele. Meus amigos, em 2023, na tribuna do Senado da República, eu já anunciava que eu continuava ao lado do presidente Bolsonaro ou de quem ele indicasse. Eu sempre me antecipo em algumas coisas. Eu não gosto que ninguém duvide da minha posição. O tempo passa muito rápido. Logo, logo teremos outra eleição. E eu, mesmo representando um estado pequeno, com poucos votos, quero dizer de hoje que estarei com o presidente Bolsonaro, ou se ele não for candidato, com quem ele indicar. Muito obrigado. Depois disso, várias lideranças políticas, governadores, disseram a mesma coisa. Hoje está a notícia de que o presidente Bolsonaro passou o bastão para o Flávio, meu colega no Senado. Quero dizer aqui a todos que me conhecem: Flávio, conte comigo, conte com o meu apoio. Eu vou trabalhar tão entusiasmado para o Flávio Bolsonaro como eu trabalharia para o pai dele, o nosso líder, Jair Messias Bolsonaro. Deus acima de tudo. Pátria, liberdade e família. Estamos juntos. Um abraço. Vamos para essa luta. Muito bem, recado certeiro do Márcio Bittar. Agora, Dácio Bracarense, o Boulos vem sempre contando a historinha dele, agora já quer surfar na onda da popularidade do Flávio Bolsonaro, o Boulos que não consegue ser viável como candidato para coisa nenhuma, né? Exatamente, virou office boy do Lula, né? Ele que se apresentava como liderança política de esquerda, abriu mão de disputar ano que vem, porque sabe que não tem chance de ganhar nada, sabe que existe hoje uma força política no estado de São Paulo que, para eles da esquerda, não tem a menor condição, uma vez que o estado de São Paulo, a cada dia que passa, reconhece que a esquerda só fez mal, e aí agora ele pega e passa a apelar para esse tipo de artifício. Logo, o Boulos, que foi acusado, né, de diversas questões, inclusive teve a sua internação, que foi tema do debate da última eleição, ele que ficou internado e se fez de vítima por conta disso, né? Não é, Boulos? Hein? Não foi isso? Não te acusaram de ter sido internado? E aí você disse que foi por conta de uma depressão? Então quer dizer então que quando você passa mal, você é vítima. Agora, quando o Flávio Bolsonaro passa mal, aí não, aí você pode explorar, não é isso? Então, assim, esse tipo de relativismo moral, a forma como a esquerda trata esse tipo de coisa, mostra o quão baixo eles são. É isso. Ou seja, a única coisa que ele tem para dizer do Flávio Bolsonaro é o fato do Flávio Bolsonaro ter passado mal num debate. Vocês imaginam? Ou seja, a gente já ganhou esse processo, a direita já ganhou esse processo, porque o Flávio Bolsonaro, para encerrar, tem a firmeza do Jair. Ele tem a firmeza, o compromisso ético. Ele tem a capacidade de lutar contra vocês como poucos têm. Só que ele tem a moderação do diálogo e a capacidade de articulação. E vocês estão desesperados. Estão desesperados.
Eu diria que o Flávio Bolsonaro, pro lado do bem, tem a coragem de um Rui Falcão com a inteligência de um Zé Dirceu. E vocês sabem disso e sabem que o Flávio só vai crescer daqui por diante e que vocês vão sofrer uma derrota acachapante. É por isso que vocês agora estão apelando até para questões de saúde.